Vai. Tá começando mais um Giro Total aqui no YouTube da CBN Floripa e também nas nossas plataformas de áudio para você que gosta de nos consumir no formato podcast, sempre com a nata, o puro creme do milho do jornalismo esportivo catarinense, começando sempre com o tapa diferente dela, Jéssica Sesco. Chico quase, Chico achou que... César Ronaldinho Gaúcho. Chico achou que era ele que ia receber o passe, mas foi pra mim. Vamos lá, pra mais um Giro Total. Show de bola. Rodrigo Faraco, o homem que está cada vez mais em cima do lance, Rodrigão. Então, a semana está sendo agitada, né? Muitas informações, apesar de não ter jogo, o Chico vai falar sobre isso. Mas que premonição, cara. São muitas Rodrigo informações e muitas novidades pra gente repercutir. Chico Lins, eu não faço ideia do que tu vai dizer, cara, mas bem-vindo ao Giro Total mais uma vez. Como eu tinha falado na gravação anterior. Tá entregando, pô. Não, isso é assim. O bom estar com vocês de novo. Não tivemos nossos times durante a semana, né? Mas tem muito assunto aí pra gente falar. Show de bola. Pra começar o Giro Total de hoje, então só falta o Faraco dar o tapa. Vamos lá. Dando início, então, nos trabalhos do Giro Total de hoje, lembrando pra você, cara, deixa já o seu joinha aí na nossa live não, né, que o programa é gravado, no nosso vídeo, e se inscreve no canal da CBN Floripa, caso você ainda não seja inscrito, pra ajudar esse conteúdo a chegar cada vez ao maior número de pessoas. Se você puder compartilhar o link do nosso vídeo aqui nos seus grupos, grupo do trabalho, grupo da pelada, grupo da família, porque tem assuntos que as pessoas gostam de discutir, a gente tá sempre pegando o que tá pipocando aí no Twitter, nas redes sociais, pra gente fazer algum tipo de reflexão aqui. Pra começar, então, Jéssica, sempre você dando o tapa inicial, pegando o assunto da vez. Vou sortear. Sorteio. Olha. É aquelas bolinhas geladas da FIFA, sabe? Sim. Sorteio de árbitro na Federação Catarinense de Futebol. Saudades do que a gente não viveu. Qual é o legado de William Thomas para o Avaí? Faraco, vai deixar saudades o William Thomas no Avaí? 4 meses aí, pouco menos, né, de trabalho, algumas eliminações e tudo mais, mas diz que tem um projeto aí que fica. Confere? César, se daqui a 2 anos o pessoal perguntar sobre o William Thomas no Avaí, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Não tem marca. Eu posso até dizer aqui que ele fez a reformulação do time. Ok, ele fez. O time da Série B era um, do Catarinense foi outro, e agora ele saiu depois que fechou a janela, que ele não podia mais contratar, ele foi embora. Mas não tem marca. Tem marca de resultados que não vieram do estadual, da Copa do Brasil. E esse projeto do Avaí, se ele se solidificar, ninguém vai poder dizer que foi porque o William Thomas esteve aqui nos primeiros 2, 3 meses e meio. Não. É um projeto que o Avaí vai ter que comprovar que era o projeto dele, e aí, se solidificando lá na frente, vai ter muito mais a marca do presidente Júlio Hertz, do vice-presidente Bruno Comicholi, do que do William Thomas, que vendeu para eles uma ideia de que estava vindo porque acreditava no projeto, que ia ficar 4 anos, e 3 meses e meio depois foi embora por uma proposta que eu acho assim, é mais conveniente, apesar da pressão maior do Internacional, é mais conveniente ele ir para uma posição que ele vai no Inter. Ele não vai ser o cara do futebol do Inter, não é. Não é. Ele vai ficar lá como ele ficou no Atlético. No Atlético, o cara do futebol é o braço direito do presidente, do Petralha. O braço direito do presidente está lá há muito tempo, chama-se Márcio Lara. Esse é o cara do futebol. Aí depois tinha o Paulo Autuori, que é o mesmo que está lá no Internacional. Lá no Inter tem o cara do futebol, não me lembro agora o nome. Como? Papaléu. Vai ter o Paulo Autuori e aí depois vai ter o William Thomas. Então ele vai ficar na salinha dele lá fazendo o trabalho dele, que ele é competente para fazer. Não estou dizendo que ele não é incompetente, que ele fez um bom trabalho no Atlético. Só que ele não vai estar no holofote. Aqui ele estaria no holofote o tempo inteiro. Tanto é que ele já foi pressionado, já teve que vir dar entrevista. Ele não é um cara de entrevistas. Então a leitura é essa. Passou rápido e a lembrança da passagem do William Thomas vai passar rápido também.
Ô Jéssica, você não acha que uma das respostas tem a questão da proposta financeira que ele recebeu e tudo mais, mas uma das respostas não está justamente nesse protagonismo que parece que ele nunca lidou tão bem com essa coisa de ir à frente das câmeras e tal, e falar pelo time. Parece que era uma posição que ele não curtia tanto. Ele me parece ser um cara mais da estratégia do que do holofote, e tem outros caras que gostam do holofote e tudo mais. Né? Eu não sei se ele não gostava, né? Só pra falar o nome completo, é Emílio Papaléuzinho, mas eu só lembrava do Papaléu, o vice-presidente de futebol do Internacional, que está bem impressionado, inclusive. Na verdade, eu acho, não sei se ele não gostava de aparecer no holofote, né? Eu acho que ele tratava o futebol com muita impessoalidade. E talvez faça parte dessa profissionalização do esporte, do futebol. Acho que um pouco sim, mas o torcedor ele precisa ouvir algo mais caloroso, algo mais direto, quando a direção tem que dar uma resposta, né? E nos momentos de crise do Avaí, poucas vezes o William Thomas apareceu, e quando ele apareceu, ele não dizia nada. Ele falava por 10, 15 minutos e não dizia nada. E o torcedor ele precisa ter uma resposta, ele precisa acreditar, ele quer acreditar. O torcedor ele quer acreditar, ele quer se iludir, a gente comentava isso essa semana, ele quer botar fé em algo, né? E então ele precisa ouvir isso. É claro que o diretor tem que ter os pés no chão e não iludir o torcedor, não falar palavras frias, palavras vagas, né? Mas o torcedor quer saber onde é que esse projeto está indo. Claro que o projeto William Thomas era algo mais longo, 3 meses é muito pouco, a única coisa que ele foi responsável é por formar esse Avaí que está aí agora, né? Que pode ser que dê resultado, mas se der resultado vai ser muito mais pelo Barroca, Marquinhos e o pessoal que vai continuar no Avaí lá do que propriamente só por ter contratado os jogadores. Então, o William sai, eu acho, como uma decepção, porque se construiu uma expectativa muito grande em torno de tudo isso, né, em torno de todo esse projeto de futebol que é do Avaí, que é da presidência do Avaí, não é do William Thomas. O William Thomas era uma peça nessa engrenagem, e acho que foi em vão. Ele não era um cara que veio pra cá porque não tinha mercado, ele foi convencido a vir pra cá, né, e aí 3 meses depois ele é convencido por outro time pra sair. Sei lá, se ele tivesse vindo pra cá porque ele tinha que voltar pro mercado, o Avaí chegou com uma opção, até vai, depois chega um Internacional, realmente. Agora, ele foi convencido a vir pra cá, né? Com a proposta de 4 anos, se comprometeu, e depois sai 3 meses depois. Claro que a gente respeita aí a opção dele, mas agora cabe ao Avaí encontrar um profissional que consiga suprir essa ausência, que tenha um conhecimento parecido, que se engaje nesse projeto, que tenha uma filosofia de futebol semelhante, né? Não vai ser tão fácil, porque o Avaí não tem muita grana, e também porque é muito mais fácil cativar um diretor, um executivo de futebol quando ele tem dinheiro para investir. Não é o caso do Avaí. Então exige ainda mais conhecimento de mercado, scouts e tudo mais, né? Então acho que o William sai, acho que não vai deixar saudades, o torcedor também não deu graças a Deus nas redes sociais, porque o torcedor estava colocando nele a responsabilidade pelos fracassos até agora da temporada. Acho que a longo prazo ele poderia fazer um bom trabalho no Avaí se tivesse mais tempo, né? O trabalho dele a gente só ia reconhecer se ele tivesse tempo de trabalho, mas saiu. Bença que venha outra pessoa e que consiga assumir esse Avaí. Sim, o Avaí é muito maior do que qualquer pessoa que por lá passe e tal, mas realmente ficou muito esquisito, né, Chico? Você que, né, a gente sempre fala, já teve do lado de lá do balcão, sabe que futebol é grana, vem uma proposta maior, um clube de expressão muito maior, que é o Internacional, mas vale tudo, cara, pela grana, porque assim, pô, Chico, você chega aqui na NSC, aí, pô, tem um cargo de chefia, aí muda a cor da parede, muda o piso, muda tudo. Cara, 3 meses depois, aí tu vai pra outra emissora, cara. Profissionalmente é ruim pro cara isso, né? Primeiro, e aí não é questão só apenas do William Thomas. Desconfiem de todo profissional do futebol, jogador, técnico, dirigente, que chega assim, acreditei no projeto. Isso é mó bobagem. O time tá lá na Série D sem dinheiro. Acreditei no projeto, o salário era bom. Me encantei com o projeto. Acreditei que o projeto foi uma boa oportunidade financeira. Porque senão o cara não ia fechar. Pô. O cara não ia fechar. A chegada do William Thomas foi cercada de muita expectativa, cara. Por nós, inclusive, que nós buscamos informações sobre o profissional. E as melhores indicações, as melhores informações foram colhidas, né? Visivelmente ele tinha essa dificuldade de falar em público, visivelmente, ele não estava acostumado, no Atlético ele não dava entrevista, né? Ele tem que, isso é um passo que ele vai ter que melhorar na sequência da sua carreira, porque é um cara competente. No Avaí, ele chegou, ele disse, olha, a gente tem um problema aqui dentro, a gente vai ter que fazer uma limpa, então essa limpa tu que vai fazer. Ele fez uma limpa, os jogadores do ano passado foram embora, mexeu na comissão técnica, mexeu no departamento médico, mexeu em vários setores. E aí, num projeto de 4 anos,
4 anos, ele vai embora no terceiro mês, coisa que a Jéssica e o Rodrigo já falaram. Soa estranho. O legado dele foi o seguinte, demora na tomada de decisão. Ele, para renovar o Claudinei, ele demorou. Para o substituto do Claudinei, vocês vão me lembrar, se não me engano, foram 8 dias que o Avaí ficou sem treinador numa disputa de campeonato. O Avaí muito mal na classificação. 2 jogos. Treinado pelo Fabrício, né? Essa dificuldade de falar, de se comunicar com o torcedor, que o torcedor gosta de ver o responsável pelo departamento falando, dando um norte, dando um rumo. Mas o legado, eliminação na Copa do Brasil para o Ceilândia, em casa, 2-1, e classificação em 8º lugar no Campeonato Catarinense e eliminado nas quartas de final. Um time que era favoritíssimo. Esse legado. Vai ser lembrado se o Avaí fizer uma boa temporada na Série A? Não, porque o futebol é o seguinte, a formação do elenco é importante, ok, muito importante. A administração do dia a dia, de vestiário, administração de dia a dia, de tudo que envolve o futebol é muito mais importante. É fazer esse grupo render, porque bons grupos montados não deram resultado. Isso aí a gente tem N exemplos. O dia a dia é muito importante. E o dia a dia o William Thomas não vai estar. Quer dizer, quem chegar, eu acho que o Avaí vai procurar um cara com esse perfil. Eu acho que o Avaí não pode abandonar aos 3 meses uma ideia de futebol, mesmo com a saída do William Thomas, e ele vai ter que endereçar o rumo com outro profissional. Ô Chico, fala um pouco da questão da multa aí, como é que fica isso, cara? Eu, sinceramente, se for para pagar tudo, se tens uma multa, um contrato de 4 anos, o cara cumpre 3 meses, é muito dinheiro, cara. Seria muito dinheiro. Nesses casos, aí eu vou te falar até por experiência própria, como assim, o futebol até evoluiu nesse sentido. Antigamente tinha multa de rescisão altíssima. Hoje os caras estão trabalhando basicamente com 2 ou 3 salários. Olha, paga 3 salários e um abraço. Até porque o clube também, muitos clubes demitem os profissionais. E eles não podem hipotecar mais ainda do que o clube já está hipotecado. Então, eu acredito que a multa, não sei, o salário X do William Thomas, a multa vai ser 3x. Não vai passar disso, gente. Mas o Bruno Comicholi, vice-presidente, disse a para mim entrevista, que a multa era proporcional Legal. ao tempo de contrato. Eu conheço o Bruno, pô, cara... E disse que o Avaí não abre corretíssimo. mão. Mas não pode abrir mão, cara. Claro que não, não. quer eu acho sair, que não. beleza, Não vai estou dizendo pagar, que o Avaí deve abrir mão. Mas se é o seguinte... Mas é aquela e coisa ele não que nem- quis falar no valor, claro, tá certo. Que nem que Mas for eu tô pra não dizendo, receber, entendeu, Chico? Mas assim, o ó, William Mas eu Thomas, perguntei. eu vi. O William Thomas fez o contrato, tá? O Avaí assinou, o Júlio, o William Thomas. Lá tem assim, cláusula de rescisão bilateral, né? Bilateral, né? Olha, se o Avaí quiser mandar o William Thomas embora, paga 3 salários. Se o William Thomas quiser ir embora, paga 3 salários. Não é que vai discutir agora o tempo de contrato. Independente de ser aos 3 anos e 10 meses do tempo de permanência do William Thomas, que eu seja de um mês. Mas o Avaí vai manter 20%? Hã? Você tá boa. Olha, se o cara for bem, Numa futura na negociação. futura negociação. Mas eu acho que é isso. Olha, é muito difícil não ser. Pode ser que seja aí uma multa de 1 milhão, coisa que eu não acredito. Ó, lembrando então, você também, torcedor havaiano, deixa aí nos comentários, cara, o que você achou? Você acha que o William Thomas vai deixar saudades na ressacada ou já foi tarde, nada melhor do que ouvir da boca do torcedor? Eu, sinceramente, acho que não deixa saudades e fico com uma das falas da Jéssica aí de que apesar do futebol estar cada vez mais se aproximando da gestão empresarial, o cara tem que ter um pouquinho de paixão ali envolvida, tem que ter um pouquinho de saber que o futebol ele é uma empresa, mas é uma empresa diferente, cara, porque numa porta de fábrica não fica lá 50 mil pessoas em volta torcendo, vai funcionário, e no futebol fica, entendeu? Então você não pode lidar com o futebol com a frieza com que essas pessoas lidam, entendeu? Burocrata, né? Isso. Chega lá às 9 da manhã, sai às 5 da tarde. Saiu o tijolo! Tijolo! Isso, exato, cara, sabe? Tipo, É verdade, cara. e também uma coisa que acho que você já falou, em alguma das tantas frentes aí que vocês encabeçam, faltava ele falar um pouco mais de futebol, né, cara? Sabe? Dar explicações daquela coisa. Pô, tinha Não, 3 até o laterais, esquerdo, não tinha até nenhum o vídeo, direito, sabe? César, do despedida dele, ele fala 9 minutos e a gente tira um assim, mas bem caprichado. Bem tiradinho, bem O editado. pessoal da edição gostava dele bastante. Foi difícil de cortar sonora, né? Saudade da corneta, né, Rafa? Pra você interromper aí. Aí Próximo, já tá lá assim, ó. próximo tema. Cadê nossa corneta? Tá aqui.
Já tem muitas aqui. Rip Rincon, jogador colombiano com passagem marcante pelo Brasil, morre em acidente. Relembre momentos dele. O que te vem à cabeça, ô Faraco? Vem à cabeça, eu vou te fazer chorar. Daí, Tudo bem, tudo bem. Que é Vampeta, Rincon, Ricardinho e Marcelinho. Este meio de campo campeão do mundo contra o Vasco em 2000. A história que o Rincon fez, ele antes do Corinthians, ele teve no Palmeiras. Mas a história dele no Brasil é no Corinthians, né? A identificação, quando você lembra do Rincon jogando com uma camisa aqui no Brasil, você lembra do Corinthians e lembra pouco do Palmeiras, pouco do Cruzeiro, pouco do Santos. E do Rincon, a geração fantástica, né? Valderrama, Asprilla, Rincon, os três. E o Higuita lá no gol, né? Os três principais ali de linha e mais o goleiro. Jogadores que marcaram uma geração inteira e que movimentaram o futebol da Colômbia e provocaram a ilusão no futebol mundial. Porque a Colômbia, ela apareceu em 2 Copas do Mundo como uma possibilidade de sensação. Em 90, já por essa geração tão talentosa, e depois muito em 94, porque vinha de uma eliminatória em que bateu na Argentina de 5-0, jogando dentro do Monumental de Núñez. Jogou a Argentina para repescagem, né? Isso, jogou a Argentina para Histórico, repescagem. histórico. O Rincon fez 2 gols naquele 5-0 no Monumental de Núñez. Então, jogou no Real Madrid. O Real Madrid lançou uma nota maravilhosa, vídeos nas suas redes sociais. Então, um jogador como esse é um expoente inegável do futebol do seu país, ídolo de uma torcida que é uma das maiores do futebol brasileiro. É impossível você virar de costas para uma história como essa e você não sentir, né, a tristeza da partida de um jogador que fez uma história como a do Rincon. E só lembrando, né, sem querer ficar falando de Corinthians aqui longe de mim, mas além desse título de 2000, teve os campeonatos brasileiros, né? De 98 e 99, né? Um bicampeonato brasileiro, onde realmente o Corinthians tinha um meio-campo fantástico e ele era o gestor. Ele era o cara que cobrava todo mundo para jogar bola, porque tinha muita gente ali que gostava de umas bagunças assim, né? Ô Chico, e assim, cara, o Rincon também é um cara que soube se reinventar muito na carreira, né? A gente falou aqui da Copa de 90, ele era quase que um atacante de lado ali. Mais à frente. Depois é que ele veio Depois ele jogava jogou para trás. Na posição dele é Leonel Álvares, um outro cabeludo que jogava com o Valderrama, que jogou no Valladolid da Espanha. O Rincon, quando acontece uma tragédia dessa com alguém do futebol, parece que é da nossa família, cara. E assim, porque nós somos uma família do futebol. Quem ama futebol parece que é uma família só. E o Rincon, cara, porra, eu acompanhei o Rincon no Madrid, né? Eu morava na Espanha na época. É o Madrid. Sabe? Eu tenho, assim, eu sou Foi em fã. 95, né? Foi, 95. Eu morava em Toledo nessa época, que era 60 km de Madeira. Acompanhava. Secava já o Madeira nessa época. Né? Secou muito, Sequei o Rincon. Mas é assim, da maneira como foi, e de um personagem tão rico da história do futebol mundial, e muito ligado a nós, claro, aqui pela questão do Corinthians, do Palmeiras, mas principalmente pelo Corinthians. Mas é isso, eu fico com a imagem, essa questão da importância, da versatilidade. Atacante de beirada, meia de chegada, um 8 cerebral e um 5, porra, com uma intensidade danada, cara. E aquela geração da Colômbia era mágica, cara, era mágica. Merecia chegar mais em algumas Copas do Mundo, principalmente na 90, 94. E é sempre muito triste, muito triste. A hora que eu acordei hoje, acordei cedo hoje, eu olhei ali, porque, claro, a gente já estava trabalhando com essa hipótese, já tinha falado de morte cerebral, o corpo médico, já lá, o boletim médico já era muito negativo. Via a declaração do médico, cara, que assim, um profissional que está acostumado a trabalhar com isso, a de perder, né, batalhas, ele falando com um coração sentido, cara. Realmente é uma perda enorme para o futebol. Um personagem tão rico e tão simpático, né? Sim, carisma. Diz que ele era duro, mas carismático. Eu acho que a palavra mais é carismática. Eu fiquei muito triste. O Pascoal falou que ele dizia, vocês têm que parar de fofoca.
É, fofoca. Para os jornalistas, ó, vocês têm Pô, que parar de fofoca. E eu já gostei mais ainda do que eu sou. Eu já sabia, mas relembrou quando o Pascoal, em cima do lance, falou assim: pô, ele queria pegar o Marcelinho pelo pescoço. Pô, somos todos Rincon. Pô, cara. somos todos Rincon total. Somos todos Rincon, cara. Cara, o Marcelinho, realmente, eu nunca vi um cara tão vitorioso por um clube e não ser respeitado nem nesse clube. Ninguém gosta do Marcelinho. Mas ele fez cara. por merecer, Não, né? Ele fez muito Fez por por merecer. merecer. Ô, Jéssica, eu tava acompanhando, só pra gente finalizar no Twitter, a hashtag ali, né? Fica ali nos temas mais falados, o Rincon e tal. E depois começou a aparecer Valderrama, porque justamente um dos lances que eles colocam ali, o domínio de bola e o passe do Valderrama parece que é mais bonito do que a conclusão do Rincon. Aí ele acabou tirando um pouco ali do protagonismo, mas realmente uma notícia muito triste, assim, né, cara? Perder um ídolo desse tamanho. Eu sei mais da história, né, do Rincon. O que eu lembro dele é um gol que ele fez contra o Grêmio, né? Ele chutou de fora da área. Um golaço que ele fez de Duplamente fora da área. triste. Eu acho que Pelo foi... Corinthians? Pelo Corinthians, acho que foi em 99. Tá? Um golaço. Até o Galvão Bueno postou esse vídeo hoje. E eu lembrava desse gol. Mas sempre quando a gente perde alguém precocemente, fica esse sentimento muito ruim, né? 55 anos ele tinha. É uma 55 pena. É uma pena, né? Enfim, a gente fica muito triste aí. Que a família possa superar o momento. Enfim, é isso que a gente torce, né? É isso aí. E você, jovem mancebo, que não viu o Rincon jogar em loco, coloca aí no mesmo YouTube aqui, depois do Giro Total, né? Lances de Fred Rincon, você vai entender o porquê que esse cara tá sendo tão festejado hoje, porque que a morte dele, claro, de qualquer maneira seria, mas está sendo tão triste para a comunidade do futebol, como disse o Chico. Ô César, essa seleção da Colômbia era legal de ver jogar, que era um Aham. toque muito envolvente, né? O Rincon, o Valderrama, o Asprilla menos, né? Mas o Rincon e o Valderrama eram os caras do toque de bola dessa seleção. Então os lances são muito bonitos de ver mesmo. E esse Ó, 5x0, diretor, eu não consigo nem me considerar. e esse 5x0, Muita coisa envolvida. toque de bola, muita gente envolvida. Né? Pode ficar aí, enrola. Segue. Ó, tinha só para assim, Ó, aqui vai lá. alguns, né? Tinha não vou falar em ordem, né? Mas tinha o Córdoba, eu me lembro, era um zagueiro. Pereira, Valência na frente. O Leonardo. Córdoba não foi aquele que foi... Não, Escobar. Escobar, Não, né? Escobar, aquele. O Córdoba, se não me engano, jogou na Inter de Milão há muito tempo. Se não me engano, é esse Córdoba. Leonel Álvares, Rincon, Valência, Mendoza, né? Aspirilha, Gomes, Pérez, Herrera e Valderrama. Aqui não está o Iguita. Como é que fala, Mendoza? Mendoza. Eu senti ali o... Zaragoza. Sensacional. Mendoza, Zaragoza. Sensacional. Valderrama. Tem a história grande do Valderrama na Espanha, que viralizou na época. Michel? Do Michel, que é o baita jogador do Real Madrid, que num escanteio tava o Valderrama lá com aquele cabelo. E o Michel, para sacanear o Valderrama, pega nas partes íntimas, né, do Valderrama. Aí o Valderrama fica assim... Que porra é essa, cara? Ô, que isso? E o Mitchell dá duas balançadas no cara. Pô, me chama pra jantar primeiro, né? Pô, não é assim, né? E o Mitchell era um cara bonitão, assim, cara. Pô, a mulherada lá, pô, amava o Mitchell. Aí, pô, Mas deu match? Hã? Não, o Valderrama não se interessou muito, não. Não tinha Tinder na época. Não tinha. Próximo tema, Chico. Pô, acho que tá bem homenageado aí o Fred Pô, Rincon. viva Que... Fred Rincon. Viva, viva. Vamos lá. Agora pegou o óculos aqui. Ele pega justo o textão, coitado. Pô, sacanagem. Não passarão, mas estão passando. River Plate, Fortaleza é marcado por mais um caso de racismo nas arquibancadas. Que bobalhão aquele cara. Vocês acham que alguém será punido e por que não? Porra. Jéssica. Vai. Vai. Cara, é absurdo, né? O problema é que a Conmebol, ela tende a... Enfim, dificilmente ela vai fazer alguma coisa contra isso. E todo ano tem algum caso de algum time brasileiro que vai jogar... Todo ano tem um caso Um isolado. caso isolado em que o Brasil vai jogar na Argentina, enfim, e acontece isso, né? E isso é um comportamento que o argentino tem, que é desde que o mundo é mundo. E eles continuam repetindo isso, achando muito engraçado. Eles esquecem de olhar para eles mesmos e ver a miscigenação que eles têm com o povo dos Andes e com toda a costa ali, oeste da América. Enfim, a miscigenação deles é tão grande quanto a brasileira, talvez não tanto, que o Brasil é muito grande, mas eles também são miscigenados, né? Enfim, é absurdo. Eles ainda têm dentro deles o pensamento que eles têm um pouquinho de europeu, né? Isso. Tadinhos, eu sinto um pouquinho de pena. Eles estão muito desconectados da realidade dos últimos 30 anos do país deles, né? Mas
Então, paciência, assim, eu acho que teria que ter punição, é só com a punição para que a gente comece a cercear esse tipo de comportamento, né? Quanto mais tem casos e as pessoas passam impunes, mais alimenta esse pensamento dessas pessoas. O único jeito de conter isso é punindo, né? Mas eu acho que, infelizmente, vai passar batido de novo esse caso isolado. Ô Jéssica, e só corroborando com o que você disse, o próprio autor do ato, né, que tá ali, que é um ato premeditado, né? Porque se o cara vai com uma banana pro estádio, ele já tá pensando em fazer aquilo. Ele também, nos traços dele, você vê que ele é de origem indígena. Pois é. E dentro da própria Argentina, da própria Buenos Aires, há muito preconceito com essas etnias também, né? Então é o caso do oprimido atacando o opressor, assim, né? É realmente muito, muito grave. E assim, Faraco, a gente tem cada vez mais facilidade, fartura de imagens, você identifica com facilidade as pessoas, e ainda há essa dificuldade ou essa falta de vontade de punir. E se não tiver punição severa, realmente a gente vai falar, a cada 3 Giro Total aqui a gente vai falar de um caso de racismo, né? Porque realmente os casos isolados são cada vez mais reincidentes. Tem que ter alguma coisa no regulamento, né? Pra punir os clubes. Na Argentina, eles têm essa cultura. Por que o cara foi com a banana lá? Porque lá na Argentina, eles chamam os brasileiros de macaquitos. Sim. Por causa dos nossos negros. Né? Sempre foi assim. Só que deu, né? Deu. A gente não pode mais admitir esse tipo de comportamento. E aí todo mundo rindo ao redor, né? Todo mundo achando graça que já configura uma agressão em grupo, né? Que daí já pela legislação poderia ser, no caso, o clube punido, de fato, né, por uma reação em grupo. O inteligente lá descasca a banana e joga. E aqueles em volta, aqueles outros em volta ali, todos eles rindo e participando, né, do ato, né? Então, enquanto a Conmebol não tiver uma regra definida em relação a isso, dura, a FIFA também, as confederações nacionais, vai continuar acontecendo, porque os caras sentem que podem, sempre sentem que podem. E podem, né? Estão fazendo, não está acontecendo nada. Por mais que a gente tenha que registrar que o River já divulgou lá uma manifestação oficial, contrária, repudiando qualquer tipo de ato de racismo, mas é isso, né? A gente vê a cena se repetindo e até hoje eu só vi uma punição para um caso de racismo, uma punição mais severa, que foi a do Grêmio no caso do Aranha na Copa do Brasil, aqui no nosso futebol brasileiro. No mais, a gente vê se repetindo, com muita discussão, punições mais brandas, como foi a do Brusque. A do Brusque foi uma punição que tinha que existir, mas uma simbólica, punição mais né? branda, né? Porque tiraram 3 pontos, depois devolveram os 3 pontos, quer dizer, ficou pelo mando de campo e pelo estádio vazio, e que já era, né? Então, é isso. E segue o baile, infelizmente. E no caso do Aranha... Pode concluir. No caso do Aranha, né, o Chico, coincidência ou não, a carreira dele praticamente só definhou depois desse caso, porque a impressão que dá também é que os poucos que ousam acusar o golpe, denunciar, eles acabam sendo perseguidos, como jogadores que procuram problemas, que são polêmicos e tudo mais, e o raciocínio completamente errado. Bom, primeiro, é um absurdo o futebol ser palco há muito tempo de discurso de ódio, de discurso de preconceito. Isso é futebol. E não é só na Argentina, gente. A gente viu na Ucrânia, a gente viu na Espanha, a gente viu na no Itália, Brasil, a gente vê quase toda rodada. Na Itália, gente, a Itália tem um time que é o que é Lazio, sabe, que não gosta de negros do próprio time, cara. É institucional, isso é assim. de um absurdo, gente. Então, quer dizer, eu não vou dizer, a Argentina, pô, o cara é um coitado, um imbecil, aí eu posso falar, um imbecil bobo. Um bobalhão, é isso sem aí. graça, feio demais, feio. Aí tem aquela rapaziada. Vou falar que a verdade tem que ser dita que é feio pra caralho. Não, feio. Ele se acha ali, ó, bananinha, aí do lado, é o bobo da corte, cara. Só que ele tá cometendo um crime ali, cara. E é isso que eu digo, 2020 e 2022, a gente não pode permitir isso tudo. O futebol precisa se mexer contra isso, seja na Ucrânia, seja na Argentina, seja no Brasil. Brasil, a gente viu outro dia, no Botafogo e Flamengo, se não me engano, tem mais um caso isolado. Então, quer dizer, é um babaca, sabe? É um babaca que tá ali querendo aparecer para um bando de imbecil,
Né? Só que é isso, que tem que ser punido. Porque aí, por mais que o River tenha colocado a nota, aí os clubes do Brasil colocam nota, e no dia não sei o que contra o racismo põe fitinha, tem que ser atitudes mais firmes para a gente não ver esse tipo de manifestação nos campos, para isso não ser normal no campo dentro de um campo de jogo. Show de bola. Mudando o tema aqui, mas fica o registro mesmo que a gente esteja César, completamente descrente da punição. Eu até fui pesquisar uma coisa só para trazer a informação. No caso do... Só um pouquinho, Rafa. No caso da pedrada no ônibus do Grêmio, o Inter foi punido com 100 mil reais, que não é nada, tá? Uhum. E o torcedor está respondendo o processo. No caso do torcedor que arremessou um celular na cara do jogador de dentro do campo, ele foi punido por 1 ano sem ir aos jogos. E multa de R$1.000. Isso é uma punição para alguém que atenta contra a vida de outra pessoa? Sim. Mas se bobear ainda é maior do que as punições contra racistas, né? Tipo, Sim, até porque foi atentado contra a vida. Mas assim. Mas tem gente que acha que não tem racismo no Brasil. Isso eu acho interessante, né? Não, vivemos num país que não tem racismo. Gente, a gente vê racismo todo dia Então na rua. não é algo só da justiça desportiva da América do Sul, né? É da brasileira também. sim. Ó, só no Brasil, últimos casos isolados, teve esse que você disse, Flamengo e Botafogo. Teve do Atlético Paranaense, né? Sim. Também com fartas imagens, você identificava o cara fazendo aquele gesto horrível. Com essas imagens, tu pega o RG do cara, onde Sim, mora, sim. o nome da filha, nome do pai. Pega todo mundo, cara. Quer dizer, pode pegar todo mundo. Esse do Brusque, enfim, etc. Vamos lá, antes que o nosso diretor tenha uma síncope. Um ataque de pelanca. Tá dizendo que tá fininho. Desculpa, Rafa, é verdade. Pô, tô malhando pra caramba, malhando, né? Valoriza aí o diretor. Lombarzinho. Não, pro pessoal que tá assistindo, o nosso diretor, ele tá em forma, tá, Não, um gente? dia, tá em forma. Um dia a gente tem que chamar o diretor na frente aqui pra gente pro público conhecer essa Pô, eu já peça. Não, ele vai querer tirar a camisa, cara. Eu já conheço a figura. Vai aparecer com a camisa do Wagninho. Se esse vídeo chegar... Boa. Bom, daí a gente explode de views. Não, aí, cara, esse canal, eu vou te falar. Se a gente não conseguir audiência, nossa próxima... Nós vamos apelar. Nós vamos apelar. Nossa próxima arma é o Rafa. Verdadeiro ou falso 9? O Figueirense tem chance de subir para a Série B, mesmo sem trazer mais um centroavante de ofício? Jéssica, começa contigo já, cara. Vocês receberam o Júnior Rocha ontem aqui no Debate Diário. Foi um belo de um bate-papo, assim. O Júnior, a gente é fã dele falando de futebol, além do trabalho que ele tá fazendo no Figueirense. E ele deu indícios que parece que não vai chegar mais ninguém pra centroavance. É por aí mesmo? Sim, acho que não vai chegar Triste mais ninguém. assim? Eu acho que essa é a realidade, que não vai chegar mais ninguém. Eu já tinha sentido isso na última coletiva dele, depois do jogo, que ele vai ter que trabalhar com as peças que ele tem. Acho que dando a entender que não chega mais ninguém. Eu acho que ele falou que vai mexer nesse Figueirense, né? E eu acho que a alternativa, ele vai dar mais algumas chances, mas acho que a alternativa dele vai ser esse falso 9, né? E seria muito interessante ver um Figueirense que tivesse o Oberdan, tivesse o Bassani, tivesse John Clay, Léo Arthur, quem sabe, jogando no mesmo time. Acho que pode dar uma liga muito legal. Agora, com isso, vai ter que ter uma organização defensiva um pouquinho maior. Enfim, ele vai ter que encontrar aí o Figueira ideal, né? Mas eu acho que ele vai ter que encontrar essa opção, que a melhor opção vai estar nesse falso 9. Vale a pena testar, né? O Figueira tem já um meio campo estruturado, tem uma defesa estruturada. Falta ali na frente começar a ser mais eficiente, né? E talvez essa eficiência venha de ter um cara que tem um pouco mais de qualidade ali na frente para poder executar essas jogadas, né? Acho que o caminho é esse. A menos que o Marlisson comece a jogar muito, tenha uma oportunidade, aproveite pra caramba, assim, sabe? Comece a ser aquele 9 matador. Mas pelo que deu pra entender, ele tá treinando com o Marlisson há bastante tempo. E não é esse... Você tá rindo porque o Rafa tá mandando parar. Não, tá. não, começou agora não. Não, eu acho que o Marlisson, que ele já testou o Marlisson nos treinamentos e não tá dando resultado. É isso que eu acho. Até porque se ele fosse dar tanta oportunidade pro Marlisson quanto ele deu pro Gustavo Henrique, tinha a metade da Série C, né? É que teve uma época que foi o Gustavo Índio, a gente confunde porque são muitos Isso, Gustavos. Os Gustavos. Mas e tem não é mais foi um o Gustavo atacante que chegou, Gustavo que é Ramos Gustavo agora. também, né? Gustavo o Ramos. Luiz Gustavo. Não, Aí tem o Luiz Gustavo que saiu Gustavo e o Gustavo Ramos Ramos. chegou. Ah, é Gustavo demais. e o Nandinho. E o Nandinho, que é Nandinho Gustavo. Luiz Fernando. Ô Chico, mas deixa eu te falar, vocês da imprensa, parece que eu só tô ouvindo falar de John Clay fazendo esse falso 9 depois do gol que ele fez contra o Volta Que Redonda. tava na posição de 9. Que tava na posição de 9.
Vamos lá, vamos. Ou você já falaram isso não, antes? a gente já Já comentou. falou antes? Não, a gente já Nós comentou comentou antes. antes, claro. Não, o Ixi. debate diário já. Quer ver no uma- Giro Total, a gente já está falando isso há uns 6 anos. É. Eu nem estava aqui, a gente já estava falando. Quer ver coisa nova, vai ter que colar com a gente, que a gente sempre vai mas o lançar as seguinte, novas agora, ideias. sério, nós perguntamos para o Júnior Rocha se ele também pensa em alterar um pouco o esquema de jogo. O esquema de jogo dele é 4-3-3, com dois homens bem abertos, ele sempre explica isso para dar amplitude e tal. Começou com o André, com o Thiaguinho, com um delanteiro centro, com um 9 na referência. Ele usou, no começo ele usou O Gustavo Índico fez o Gustavo primeiro Índico jogo, e depois o Gustavo Henrique. Tá? Só que é o seguinte, o John Clay não precisa ser 9, nem falso. Ele pode jogar, por exemplo, um meio de campo mais preenchido, com o Serginho, com o Wesley, o Oberdan e o Bassani. Ou Serginho, Oberdan, Bassani e Léo Arthur. E 2 homens de frente com mais liberdade de movimentação. De movimento, o André até para ficar um pouquinho mais perto do gol, o John Clay jogando um pouquinho mais para a direita, mas tendo essa liberdade para fechar, com o Bassani entrando, infiltrando de trás, que ele tem essa qualidade de pisar a área. Então eu acho que não é só questão de, olha, vou pegar o John Clay e vou botar na posição de 9. Eu acho que ele pode mudar um pouco o sistema, ter alternativas, que ele não teve, até por falta de opções durante o Campeonato Catarinense, e criar uma nova forma de jogar. Não precisa ser o John Clay de 9, sabe? O John Clay com liberdade de movimentos, o André os dois não estão abertos, né? Os dois estão abertos, e fazendo um 4-4-2, que o Roberto Alves que tem quase uma alegria Uma imensa, paixão por esse paixão esquema. 4-4-2, e ter esses 2 jogadores um pouco com mais liberdade de movimento. Eu acho que o Figueirense precisaria contratar, mas se não contratar, eu acho que sim, essa opção, o Bassani, o John Clay, eu acho que dá para suprir esse problema do 9. E esse Andrew mais adiantado não sobrecarregaria, por exemplo, o Zé Mário? Que ele faz uma função tática ali aí tu vai ter importante. 4 no meio de campo. Tá. Aí tu com 4 no meio de campo. Muda a lógica do Figueira, né? É Aí outro que tá. sistema. É outro sistema. E não é perigoso essa altura do campeonato? Porque a gente fala tanto da organização do Figueirense, Faraco. Perigoso é que ficar ele nascer. eu acho que ele não vai fazer agora, não. Eu acho que primeiro ele vai tentar utilizar o que ele construiu até aqui para ter uma base de pontuação e aí experimentar alguma coisa diferente. Acho que ele vai mais no trivial mesmo, dando algumas oportunidades para o Malisson e quem sabe utilizando o John Clay porque ele ganhou outras opções de lado do campo. Então isso facilita ele ter argumento para trazer o John Clay para dentro. E até na administração de grupo, né, dizer para o Gustavo Henrique que ele vai testar um outro cara na posição dele que não seja da posição dele. Então, eu acho que é o trabalho que ele tem que fazer. O Júnior Rocha tem sido muito parceiro da diretoria, né, não reclama de nada, fala que vai trabalhar Parceiro, e que esse vai achar soluções com o que tem. Então, acho que o caminho é esse, é experimentar o Malisson, experimentar o John Clay, porque o Gustavo Henrique já teve todas as oportunidades e não emplacou. Isso já é uma realidade. Já dá para dizer, o Gustavo Henrique não emplacou. Ele tem bom porte, ele participa bastante, se doa pro coletivo. Finge que vai cabecear como poucos, Só né, que o Chico? principal Nossa, é o seguinte, arma ó. uma cabeçada. Bota a bola para dentro. Isso aí ele não tá fazendo. Faz muito pouco, as oportunidades passaram ali, as chances, os lances de gol e ele não cumpriu. Então agora é hora de experimentar. É fim de programa ou fim de tema, diretor? De programa. Então, rápido, né? seguindo ordens do diretor Rafa Souza, tempo estourado aqui. Hoje Foi aqui, ó, só intensidade, tapa. Intensidade. marcação, pressão, Marcando alto, né? E não dá pra marcar tanto tempo, né, não, Chico? time compacto. Time compacto. Mais um giro total grande, pra conta. Grande ritmista. Ritmista. Você viu comecei aqui olhando pra um lado, tocando pro outro. Tô dando ritmo. Gente, valeu mais uma vez. Sempre uma honra estar com vocês aqui. E até com o Rafa Souza, apesar dele sempre me cortar na hora que eu vou falar. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo Giro Total, na próxima segunda-feira. Tamo junto e segue o jogo.